Nós, da Comportalmente, acreditamos na importância e necessidade da qualificação profissional para a realização de atendimentos eficazes em psicologia. E que a oportunidade de educação continuada deve estar acessível para qualquer psicólogo do Brasil, independente de onde ele esteja. Oferecemos diferentes modalidades de capacitação, tudo online e com toda a estrutura virtual e didática para garantir o aprendizado. Já imaginou aprender com professores com ampla competência clínica e com destaque nacional sem precisar sair de casa? O compromisso com a qualidade é o nosso maior valor. A sua evolução começa aqui. Você está pronto? Lia, obrigada por ter aceito o nosso convite. É incrível ter você aqui com a gente. É uma honra, na verdade, né? Uma honra enorme. Estou emocionada. Ter um nome como o seu, dá realmente peso a essa... Pessoal, sejam todos bem-vindos. Vai ser uma semana incrível. A gente pensou ela com muito carinho, com a ideia de estar levando realmente um conhecimento que favoreça os psicólogos, que ajude os psicólogos a terem um conhecimento maior, né, na aplicabilidade das estratégias da TCC para esse panorama tão difícil que a gente está vivendo. É uma semana gratuita, que a gente, enfim, quis realmente proporcionar aos psicólogos, aos terapeutas cognitivo-comportamentais. Selecionamos com muito carinho os nossos convidados, com muito, muito cuidado. E eu espero que todos vocês aproveitem o máximo. Eu estou falando aqui em nome da Comportalmente, eu sou Camila Stoll, sou uma das fundadoras da Comportalmente, e vou dar um pouquinho aqui a vez a Ricardo, da Sinopsis, que é nosso parceiro nessa semana. Inicialmente, né, eu gostaria de agradecer o convite da Camila Stoll, do Comportalmente, que fez essa parceria com a editora Sinopsis e também com a autorização do Wilson Mello, né, que é o autor do livro Estratégias Psicoterápicas e a Terceira Onda em Terapia Cognitiva. E a ideia, como a Camila já falou, é o que nós podemos oferecer como terapeutas cognitivo-comportamentais para os colegas que estejam lidando com seus pacientes nesse momento. Então, a ideia sempre é fornecer algo que já possa ser aplicado amanhã. Então, eu estou iniciando essa fala propositalmente, sem nenhuma imagem aqui atrás de mim, né? Porque aí vocês vão entender na sequência qual é o objetivo, né? Para chamar a atenção da diferença. Então, aqui eu vou falar como se eu estivesse falando com um paciente, como se eu estivesse no meu consultório, que a ideia é ser uma fala realmente bastante prática. Agora, dentro dessa iniciativa, então foi fornecido, né, foi enviado o capítulo, que tem toda a fundamentação teórica e tem também uma parte prática, né, das duas técnicas, a da Daniela Knižník, que é o ciclo alternativo de ansiedade social, e a técnica Pense Saudável e Sinta a Diferença, que eu sistematizei e é adaptável às situações que nós enfrentamos no consultório. Então, no nosso capítulo, que é o capítulo 1, o Wilson Mello faz uma breve introdução, onde ele diz o que é psicoeducação, então. Psicoeducação é educar o nosso paciente, é ensinar para ele sobre a questão
do seu modelo cognitivo. Só que isso precisa ser terapêutico e personalizado. Não existe uma receita que dê para ser aplicado para todos os pacientes. E também as situações precisam ser compreendidas para as técnicas serem aplicadas. E a reestruturação cognitiva, então, Epicteto no século I depois de Cristo já disse, né, o que nos faz mal não é a situação em si, mas é como nós vemos aquela situação. E Aaron Beck, o pai da TCC, também fala isso, né? A questão não é a situação em si, é como nós a interpretamos e o efeito dela em nós. Então, a reestruturação cognitiva tem como objetivo modificar as crenças para que nós temos um efeito positivo no afeto e nos comportamentos, né? No resultado. Aí, sobre a pandemia do Covid-19, o que tem acontecido tanto conosco quanto com os pacientes que nos acompanham? Nós temos sido muito demandados, avassalados, né, por tantas mensagens, imagens, textos, reportagens. Então, eu selecionei só algumas falas para realmente nós usarmos na nossa aula. Então, alguns podem ter já assistido, lido, né, a reportagem de um empresário de Santa Catarina, de 44 anos, que ele disse que viu a vida dele indo embora e que foi dado a ele, então, uma segunda chance. Assim como também o Raul Kutait, que é um cirurgião lá do Hospital Sírio-Libanês, que teve, o que ele diz já foi diferente, foi muito bom ter vivido, né? Ele chegou aí para a UTI, foi entubado, voltou, teve alta da UTI, voltou para lá, mas ele vê como uma experiência bastante positiva, difícil, mas bastante positiva. Já por outro lado, o Roberto Khalil, que é um cardiologista também do Hospital Sírio-Libanês, ele já colocou assim algo que me impressionou, porque várias pessoas não técnicas, né, leriam essa reportagem, onde o básico que ele diz, né, que cálculo renal, colocar estente cardíaco, isso é brincadeira de criança, né, que o Covid realmente ele tinha a impressão que os músculos estavam sendo arrancados, e ele pensou em 2 noites consecutivas de chamar o Davi Wip, que é o infectologista dele também, do Sírio-Libanês, e dizer, olha, desisto, para o tratamento desisto, tipo, quero morrer, né? Então isso é uma coisa muito forte, muito pesada. Ele diz que saiu, sim, melhor de tudo isso, mas que realmente é horrível. E aí, procurando material para apresentar essa aula, eu encontrei uma reportagem muito boa de 2018, então antes de tudo isso, é um intensivista que trabalha com quadros respiratórios, né, e o título é Salvar a Morte quando não podemos salvar uma vida, né, então ele fala que ele mudou o protocolo dele de intubação e ele incluiu, antes de intubar um paciente grave, ele chama o familiar, a pessoa próxima e explica, então ele prepara para o pior, esperando o melhor. Então que se despeçam, que façam, que resolvam coisas, né? Porque realmente ele viu que 1/3 das pessoas vão a óbito e ele quer que nesse 1/3 as pessoas tenham oportunidade de conversar, né, com as suas pessoas mais queridas. Então esse é o nosso trabalho nesse momento, é um momento muito difícil, nós não temos como passar por isso sem fazer de conta que não está acontecendo nada, né? Então como fazer a melhor forma possível para as pessoas terem mais tranquilidade, para nós trabalharmos na prevenção do transtorno de estresse pós-traumático, porque o número vai ser enorme, né? Será enorme, até porque várias pessoas que não teriam problema nenhum psiquiátrico estão desenvolvendo por conta de toda a situação. E aí, junto com isso, algumas reportagens que saíram, por exemplo, Covid, sai de perto de mim. Então, tem vários profissionais de saúde que têm sido hostilizados. Eles estão sendo, atiram água sanitária, colocam água sanitária na porta da casa, pedem para sair do transporte, né? E aí um deles, que não é nem um profissional de saúde, mas ele é do México, ele é um produtor de televisão, quando ele divulgou que ele tinha testado positivo, ele também foi muito hostilizado pelos seus vizinhos. E aí ele explica, olha, realmente é um momento de pânico, de pavor, só que eles não precisariam ter feito
como fizeram, né? E aí, no Brasil, nós temos já ouvido várias notícias de condomínios que têm tido muito mais queixas, né? Porque as pessoas realmente estão agressivas umas com as outras, tem síndicos sendo ameaçados, sendo até ameaçados com arma de fogo, né? Porque realmente as regras precisam ser seguidas. Tem um condomínio mesmo no Rio de Janeiro que uma multa leve de 50%, eu acho, da taxa, e uma multa alta é de 500% da taxa condominial, então é muita coisa, só que as pessoas não estão sabendo como fazer para passar, né, por essa Covid toda, por esse isolamento, e outras reportagens que falam sobre a dificuldade, onde vários profissionais de saúde da linha de frente terão muita dificuldade de voltar ou manter o seu trabalho em UTI depois que tudo isso passar, né? E tem também os custos emocionais da pandemia do Covid-19, que é a questão do isolamento, onde o isolamento pode levar os pacientes a terem aumento da sua pressão arterial, aumento de taxas de cortisol, a declínio cognitivo, alteração de sono. Então, como que nós vamos fazer para ajudar todas essas pessoas a se sentirem melhor, né? Passar de uma forma menos traumática por tudo isso. E aí me chamou a atenção no dia 8 de maio, agora, semana passada, sexta-feira, que o Jair de Jesus Mari, ele é um psiquiatra, ele é professor de psiquiatria da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, e ele disse, o pior da pandemia se dará na saúde mental. Então, o que nós temos que cuidar com isso? É essas polarizações que nós temos visto. Então, ele diz que o pior da pandemia é na saúde mental, quem defende a economia diz que o pior da pandemia vai ser na economia, quem está preocupado com as situações da saúde mesmo, da linha de frente, das vagas de leitos em UTI, vai dizer que o pior da pandemia vai ser na questão hospitalar, suporte, né? Não temos EPIs suficientes, não é Brasil, né? O mundo se viu com essa dificuldade, né? Então, o que dá? Dá uma sensação de desamparo, de descaso, até frustração. E aí nós temos que cuidar, porque na área de saúde mental nós estamos trabalhando mais, a psiquiatria mesmo, nós nem podíamos fazer consultas online, né, mas agora isso é permitido por conta da pandemia, mas nós temos que saber, como profissionais de saúde mental, que as videoconferências, então os atendimentos por vídeo, são muito mais estressoras, porque nos exigem essa atenção total, completa. Uma coisa é o nosso paciente que tenha uma sessão, outra coisa somos nós, um atendimento atrás do outro nessa situação mais delicada. E aí também agora do dia 28 de abril, Aaron Beck, que é o pai da terapia cognitivo-comportamental, que completa em julho agora 99 anos de idade, ainda se mantém na ativa, trabalhando mais com sintomas negativos da esquizofrenia, mas ele escreveu sobre essa importância, né, de nós estarmos não só reestruturando cognições negativas, mas investindo mais nas cognições ditas positivas e no contexto como um todo, né, dessa pessoa com ela mesma, com a relação com as outras pessoas, né, e ele fala da questão da ansiedade, então as três mais frequentes, a ansiedade pelo perigo, né, a questão da depressão pela questão de fracasso, de derrota, né, e a raiva também, pelo medo, então o medo pode aparecer como raiva realmente, né, e quando uma regra é quebrada, então quando nós achamos que alguém deveria estar fazendo alguma coisa e não está fazendo, as regras e deveres, né. Então, chamando a atenção disso tudo, também o Robert Leahy, ele escreveu algo sobre como que nós vamos nos adaptar, então, a essa fase, o que é hoje o novo normal, né? Então, como eu expliquei no início da minha fala, eu comecei sem nenhum recurso visual, sem absolutamente nada em lugar nenhum, para chamar a atenção exatamente isso, né? Então, até agora eu falei uma série de informações, então é como se fosse o nosso paciente chegando com uma série de coisas, e eu também querendo compreender, falar uma série de coisas, mesmo que o nosso paciente já tenha tido algum contato com a TCC, ele chega como se fosse
um branco, não está conseguindo colocar as coisas em ordem, não está conseguindo regular suas emoções, não está conseguindo se acalmar. Então, como é que nós vamos fazer isso? Quais são os princípios básicos, né, da TCC para que o nosso paciente alcance um melhor resultado? Então, nas minhas palestras hoje, eu, em geral, começo com essa pirâmide de William Glasser, né? Ele é um psiquiatra norte-americano e ele coloca exatamente como o nosso cérebro aprende, né? Então, se nós olharmos nessa pirâmide, que ela está disponível na internet, mas assim, vocês mesmos, se vocês só estivessem vendo, aproveitariam 30% do que eu vou falar. Agora, se vê e ouve, se pergunta, repete, quando nós fazemos é 80%, e quando ensinamos aos outros é 95%. Então, uma das questões do sucesso em geral da TCC é por conta disso, que nós procuramos cada vez mais que as pessoas aprendam e pratiquem. E isso está relacionado com Confúcio, né, que é um pensador e filósofo chinês de 551 a 479 a.C., onde ele disse, desde lá, né, a essência do conhecimento consiste em aplicá-lo, uma vez possuído. Então, é isso que nós vamos ajudar o nosso paciente. Ele vai compreender a psicoeducação, ele vai aprender a possibilidade de reestruturação cognitiva, mas nós usamos muito recursos de tarefa de casa, de preencher exercícios na sessão. Então, um parênteses que eu acabei não falando no início, mas para falar exatamente aqui, o primeiro curso que eu fiz em 2001 foi da Associação de Psiquiatria aqui de Brasília. E eles trouxeram o Irismar Reis de Oliveira e a Melânia Ugliari Pereira e nos ministraram 6 módulos. Eram módulos introdutórios para a terapia cognitiva. E eu me interessei porque eu gostaria de oferecer alguma coisa a mais para os meus pacientes, que não fosse somente menosprezando, mas eu gostaria algo além da abordagem psicofarmacológica, né? E aí eu fui. E o Irismar, na primeira aula, ele perguntou para nós, o que vocês estão pensando a respeito desse curso? Prestem atenção, o que vocês pensam vai estar relacionado com como vocês vão investir, como vocês vão estudar, como vocês vão saber. E aí, naquela época, nós tínhamos alguns recursos, né, 2001, então, o que nós tínhamos mais naquela época? Aqui eu peguei um registro de pensamento disfuncional do livro da Christine Padesky e do Dennis Greenberger, né, A Mente Vencendo o Humor, e aí eu coloquei, porque o primeiro registro de pensamento disfuncional foi do Aaron Beck, que tinha 5 colunas, né, situação, emoção, o pensamento, reestruturava e via o efeito na emoção. Então isso é o que nós tínhamos lá no início, e não é que nós tínhamos e era ruim, nós tínhamos e era muito bom. Mas a Christine Padesky e o Dennis Greenberger resolveram aumentar isso. Então, eles colocaram mais 2 colunas, onde aqui continuava sendo o sistema antigo, né? Então, quais são as evidências que apoiam o pensamento quente, e aqui as que não apoiam. Só que aí a Christine Padesky e o Dennis Greenberger incluíram o corpo, as sensações físicas lá no início, e aqui no final, então, depois de reestruturar, faz um plano de ação e vê novamente o efeito na melhora do humor. E é muito impactante, porque algumas pessoas criticam a TCC, inclusive, é só reestruturar pensamentos. Não, primeiro que é difícil identificar a emoção, já vou mostrar para vocês, é difícil reestruturar e é difícil colocar em prática. Né? Então, ali a Padesky e o Greenberger já incluíram isso. Então, isso é muito importante, não é só reestruturar, é ensinar o nosso paciente a fazer algo com aquilo que ele reestruturou. Então, a Padesky, em um curso que eu fiz 2 cursos com ela, um em 2005 e outro em 2006, eram umas semanas intensivas, que ela não fez mais depois daquele ano, que agora ela ministra ao redor do mundo. E aí, num deles, ela apresentou aqui como se sendo o sistema antigo e aqui o sistema novo.
Agora, o que tinha lá naquela época, né? Naquela época também, o que nós tínhamos? Como é que nós íamos explicar para o nosso paciente que a TCC ela trabalha basicamente com 3 cognições? E a pergunta básica é aquela, né, que em todos os livros de TCC vai estar. Quando você perceber uma mudança em seu humor, o que está passando pela sua cabeça? Só que podia ser pensamento automático, crença intermediária e crença nuclear. E aí eu ficava pensando, como eu vou ensinar isso para os meus pacientes? Então aqui eu chamo a atenção novamente de vocês, porque eu apresentei né, a pirâmide e os registros de pensamento disfuncional, então já são coisas concretas para nós trabalharmos com os nossos pacientes, mas a partir daqui, toda a minha apresentação, eu traria algum tipo de material visual para a pessoa depois lembrar daquilo, porque uma das características da TCC é isso, né? Eu preciso ter recursos visuais, por isso as mini-aulas, as tarefas de casa, né? Eu sempre passei para os meus pacientes áudios e dizia para eles, favoritem se vocês gostarem, para ouvir outras vezes, né? Então, como que a gente explica para os pacientes? Como que era a explicação que era dada, né, sobre os 3 níveis de pensamento? Então, a Judith Beck, ela usa uma cebola para isso, para dizer quais são os 3 níveis de pensamento, onde a casca da cebola é o pensamento automático, e quanto mais central nós estaremos indo nas camadas da cebola, mais nós estamos indo para as cognições mais profundas. Mas isso não me contentava, porque a estrutura é a mesma. Tudo bem que quanto mais no centro da cebola, mais nós lacrimejamos, sim, mais forte ela fica, sim. Mas a cebola é toda mole, né? Então, assim, as nossas crenças nucleares são muito rígidas, né? Assim como a Christine Padeschi, ela usa no livro dela a analogia com plantas num jardim, onde o que aparece são os pensamentos automáticos e o que está debaixo da terra são crenças intermediárias e crenças nucleares. Só que, assim, as raízes, quanto mais profundas, mais frágeisinhas elas são. E, de novo, a nossa crença nuclear ela é muito rígida, ela é inflexível. Como a Christine Padeschi diz, é como se fosse o nosso DNA, né? É muito marcado. E aí, eu acabei conseguindo, um dia que eu estava saindo da minha casa, a pessoa que trabalha na minha casa tinha cortado um abacate para fazer uma vitamina de abacate. E aí eu disse, para tudo, achei uma forma de explicar para os pacientes isso, os 3 níveis de pensamento. Por quê? Fica naturalmente, em termos ilustrativos, né? Onde nós temos a casca do abacate são os pensamentos automáticos, pouca intensidade de emoção que fica acionada, né? A massa do abacate, que é o que a gente usa para fazer receitas na culinária, né? Abacate com leite condensado, uma vez eu estava dando uma palestra, ministrando uma palestra, disse, com pão dormido é bom de fazer, eu nem imaginava, em comidas, ensaladas, os pratos mexicanos em geral tem bastante avocado, né? Então isso é fazer, então isso também fica fácil, faz as receitas e faz as mudanças no comportamento. Então aqui é a ação. E a crença nuclear, que é o caroço do abacate, são as nossas crenças mais rígidas, como eu falei, e que são os verbos ser e ter. Eu sou ok, eu sou responsável, eu tenho valores, eu tenho princípios, isso é ok. Só que aí, então aqui, né, nós temos os 3 níveis de pensamento. Só que aí o que aconteceu? Começou a ficar um pouco difícil de eu explicar as cognições saudáveis e não saudáveis usando só uma figura de um abacate. Então, lá atrás, era só esse abacatinho aqui. Não tinha isso aqui e não tinha isso aqui. Era um único abacatinho verde que eu usava para dar todas as minhas aulas, para falar para os pacientes, para explicar o modelo. Mas e como que eu ia falar sobre a parte distorcida? Foi quando surgiu o abacate cinza na figura.
E também como é que fica mais fácil de eles entenderem. A emoção se desregula, nós precisamos da ajuda do nosso cérebro para voltar a ter, digamos assim, uma maior ação do nosso abacate verde, do nosso lado saudável. E aí, com isso, como um artigo do Iris Mar também, ele fala sobre a reversão de sentenças, né? Quando eu pensei no abacate cinza, a minha filha que me ajuda nessa parte, eu pedi para ela, inclui um abacate cinza que eu vou precisar falar sobre pânico. E aí, realmente, o pânico fica muito claro, a questão distorcida, porque o paciente, quando ele pensa, nossa, eu estou infartando, eu preciso ir para o pronto-socorro, pode ser super saudável, lógico, eu mesma aqui, se eu começar a me sentir mal e disser para vocês, olha, eu tenho que interromper, porque eu acho que eu estou infartando, vocês não vão dizer, não, agora a gente está assistindo a tua aula, primeiro tu termina a aula, depois tu vai infartar, porque eu parei esse tempo para fazer isso. Não, só que o nosso paciente, em geral, ele já foi algumas vezes ao pronto-socorro, ele já passou por vários exames e ele continua fazendo isso. Então, só que o que aconteceu, vocês prestando atenção, acabou que o cinza ficou no final da frase, e aí eu pedi para trocar, e aí dizendo como o artigo do Iris Mar, da reversão de sentenças, né, que a gente tem que cuidar 3 vezes 2 e 2 vezes 3 não é a mesma coisa, só na matemática. A ordem dos fatores não altera o produto, mas na saúde mental altera e muito. Então, isso é muito importante também, porque não é que o nosso paciente não possa usar o mas e voltar para o cinza, mas ele precisa, então usa o mas de novo e volta para o verde. Então, essa é a ideia, né? E aí, o que acontece, então? Que aí eu pedi também para uma pessoa fazer um abacate para mim. Ele é um abacate de papel machê. É um artista plástico aqui de Brasília, o nome dele é Paulino, e eu disse, Paulino, eu tenho uma encomenda para ti, um abacate, eu preciso de um abacate, para eu explicar para as pessoas. Então, o que está acontecendo hoje, né? Normalmente, as pessoas não estão no seu abacate verde, e é a nossa tarefa, isso, ajudá-las a ficar mais tempo no seu abacate verde, no seu abacate saudável, apesar de todas as dificuldades, e ficar menos tempo no abacate cinza, porque essa é a questão, as pessoas estão se comportando e ficando cada vez mais nervosas. Então, o que acontece? Temos o verde e temos o cinza. Então, como é que a gente explica isso para o paciente? Por exemplo, as pessoas estão te vendo como se tu estivesse bem, dando conta de fazer tudo, mas tu não estás dando conta, estás, né, com medo e não está conseguindo fazer as atividades, ou está em pânico porque alguém vai adquirir a doença. Então, como é que nós vamos buscar para cá, de vir para cá? Sim, eu até recebi um print de muito mau gosto na minha avaliação, mas eu vou usar até para dar a aula, porque dizia assim, se você é hipertenso, diabético, obeso, sedentário e tem mais de 60 anos de idade, você não precisa do Covid-19 para morrer. Porque realmente, né, já tinha vários fatores ali. Então, as pessoas começaram a se apavorar com isso. Aí, o que nós temos que lembrar? Realmente, a pessoa pode ter várias comorbidades, mas quantas pessoas estão tendo alta? Estão passando, mais de 90 anos de idade, pessoas de 100 anos de idade, né? Várias, o Kutaiti de 70 anos, o Khalil de 60. Eu entendo que estejam em hospitais de ponta, porque realmente ser atendido no Hospital Sírio-Libanês é uma maravilha, eles sendo médicos do corpo clínico mais ainda, mas não importa, né? Porque as pessoas estão tendo alta de outros locais, do SUS, de outros hospitais, com sucesso. Então, como explicar que a emoção vai acionar isso aqui? E aí a gente volta, raciocina e vem para cá. Então, eu posso ter todas as comorbidades. O que eu vou fazer, então? Eu vou ter mais cuidados, eu realmente não vou sair, vou procurar praticar atividade física dentro do possível, né? A internet tem várias formas, várias dicas, né? Cuidados com a saúde,
de não ficar na frente da televisão o tempo todo, né? Uma paciente minha estava ficando o tempo todo na frente da TV, achando que com isso ela saberia do que estava se tratando e que ela tinha que se preparar. Só que ela foi piorando cada vez mais. Então ela foi ficando cada vez mais cinza, amedrontada, sem fazer nada, paralisada. E eu passei uma atividade simples que eu tenho feito, que tem me ajudado muito, que é procurar fazer um arquivo de fotos no celular que eu denominei de fase Covid-19. E ali eu tenho colocado coisas importantes, não cinzas, mas verdes, como as pessoas estão saindo daquilo, como eu estou procurando. Eu até digo, eu moro num local onde araras passavam por aqui, mas eu nunca tinha visto as araras, eu só ouvia, mas eu estava correndo para lá e para cá, não conseguia ver. E no primeiro final de semana de Covid, de isolamento, eu resolvi sair atrás das araras, elas estavam na frente da minha casa, numa árvore. Então tá lá, né, e fotos de passarinhos, de borboletas, de flores, de chuva, e não só fotos, mas mensagens de feedback positivo que eu recebo de alguns pacientes. Nós temos um grupo do consultório, chama né, Mental Health, nós somos 2 psiquiatras, a Maria Cecília Ferreira de Lima, e 3 psicólogas, a Ana Carolina Girão, a Feng Yuhua e a Raquel Marinho. Então, nós recebemos feedback, nós estamos oferecendo treinamento para profissionais de saúde na TCC e DBT, Terapia Comportamental Dialética. Então, tudo que eu recebo está lá, fotos dos meus netos, planos para frente, está tudo ali. Então, essa paciente recebeu essa tarefa, ela não ia sair de casa, eu sabia que ela morava numa casa, não conhecia, mas eu digo, vá, e a filha dela nos ajudou, e elas começaram a fazer isso resolveu o problema? Isso fez com que ela não pensasse mais no Covid? Não. Então, isso é importante a pessoa saber também. Não tem como ficar alheio a isso como se nada tivesse acontecendo. Mas o que eu vou fazer de melhor? Por quê? Porque nós temos que cuidar. Quando o cinza entra em ação, a gente vai naturalmente ter... peraí. O cinza com o caroço cinza. Né? Então, aqui está tudo cinza. E o caroço cinza é o quê? Eu sou um fracasso, eu sou vulnerável. Então, aquele exemplo que eu dei, algumas pessoas não têm comorbidade nenhuma, estão agindo como se fossem comorbidades 100% graves, né? Entram assim, eu sou vulnerável, o mundo é muito perigoso, e realmente está, né? Mais perigoso. Então, essa crença nuclear acionada faz com que eu reflita nos comportamentos não saudáveis. E aí, como a Christine Padeschi, num artigo dela de mudanças nos esquemas, né, ela faz, se eu tenho um paciente que pensa que ele é vulnerável total, né, e ele quer reestruturar, qual seria uma crença? Eu sou saudável, eu sou ok, né? Não é uma coisa de ir para o outro extremo, né? Mas se eu quero realmente ter essa ligação melhor de uma crença saudável com comportamentos saudáveis, o que eu vou fazer? Por onde que eu vou? Não vai ser me inundando de assuntos, de notícias, de imagens, né, de covas coletivas, de empilhamento de caixões para fazer os sepultamentos. Não. O que eu vou fazer? Porque isso virou o quê? Vários filmes nas cabeças das pessoas, com ações, com perigos, com coisas. Então eu digo que isso seja uma foto, e esse lado sim seja um filme das qualidades pessoais, para melhorarmos a nossa autoestima, e de tudo que nós temos feito em prol da nossa saúde física e mental para melhorar a nossa autoconfiança. Então, com isso, com esse exemplo do uso desse abacate, eu sempre trabalho com os meus pacientes também, que eles usem isso, de valorizar as suas qualidades e conquistas. Então, esse aqui algumas pessoas acham que eu coleciono porcos, né? Porque na minha sala tem vários cofres de porcos, mas tem vários cofres que também não são de porcos. Esse aqui, algumas pessoas, é de uma artesã aqui de Brasília, Dona Maria, e é para ser um cérebro, né?
que eu vi até na sala da FENG, uma vez saindo do trabalho, eu digo, poxa, vou pedir para ela fazer. Algumas pessoas acham que é o caroço do abacate, mas não importa. O que importa é que para nós melhorarmos a nossa saúde mental e também a nossa estima e a nossa admiração pelas pessoas que estão próximas a nós, nós precisamos valorizar qualidades pessoais, caroço do abacate, ser e ter, e valorizar as conquistas, a massa do abacate, o fazer, as atitudes. E aí, para isso, né, que eu também tenho, assim, acabou que os abacates foram bons de serem eles, porque antigamente a gente tinha mais coisas no comércio de coruja, de abacaxi, né? E aí começaram a surgir abacates. Então tem abacates de tudo. Então essa aqui é uma niqueleira. Mas as pessoas usam, qual é o objetivo do cofre? É realmente lançar oficialmente, concretamente, né, esse crédito. Então ela coloca a moeda e depende do valor. Se foi algo mais difícil de fazer, um valor maior. Se foi algo, por exemplo, naquele dia ela não conseguiu fazer nada de atividade física, não conseguiu fazer nada de teletrabalho, ficou muito preocupada, então não vai valer R$1 o fato de ela pelo menos ter conseguido organizar alguma coisa do trabalho. Ela pode botar 50 centavos, ou ela não fez isso, mas ela fez 10 minutos de uma aula de yoga lá no YouTube, por exemplo, né? Então isso é o que nós fazemos. E nas relações interpessoais a mesma coisa. Como tem aumentado as queixas, inclusive, de violência doméstica, né, nos pedidos de separação conjugal, as dificuldades conjugais, por conta de toda essa situação. Então, nesses momentos, é muito importante que eu também valorize qualidades pessoais das pessoas com as quais eu estou tendo dificuldade, para eu vê-las com melhores olhos, né? Assim como eu valorize tudo que elas têm feito, apesar da dificuldade, que isso também vai melhorar a situação, né? Agora, o que acontece normalmente, né, que a gente vê? As emoções, como tem no baralho das emoções, né, do Renato Caminha e da Marina Caminha, tem um termômetro, né, que para dizer assim, se a temperatura tá baixa, tá média ou tá alta. Por quê? Como eu falei, né, quando é acionado a casca do abacate, emoção leve. Quando é a massa do abacate, já é emoção meio termo. E quando aciona caroço, então aí é sinal vermelho lá do semáforo, né? E aí eu uso também esse galheteiro é da Imaginário, né? Em todas as minhas aulas também tem um print desse galheteiro para ficar claro isso, assim como na culinária. Se nós colocarmos muita pimenta, muito sal, muitos condimentos fora do padrão que seja agradável ao nosso paladar, nós não vamos conseguir, às vezes, nem saber quais são os outros ingredientes de tão temperado. E a nossa saúde mental é a mesma coisa. Se tiver com muita pimenta, vai ficar muita ansiedade, ou muito medo, ou muita raiva, ou muita insegurança, acaba que a gente não pensa direito. Então, a primeira situação é entender isso, que a emoção nos desnorteia realmente, que é a compreensão que faz parte da psicoeducação e entra na reestruturação cognitiva, porque a gente vai ver o resultado depois dessa reestruturação, né? Então, com isso, uma outra coisa muito importante também dos abacates, principalmente no momento atual, é nós ajudarmos os nossos pacientes a validarem, a compreenderem o que pode estar passando pela cabeça das outras pessoas, por que elas estão agindo daquela forma, se eu tenho alguma maneira de ajudar aquela pessoa a agir de uma outra forma. Então aqui eu tenho castanholas dentro também de uma bolsinha, né? Mas essas castanholas foram adquiridas em um mercado e elas vinham, o parzinho delas eram castanholas verdinhas, eram abacates verdes, né? De 2 em 2 dos verdinhos, né? Então eu não sei usar, mas assim, a ideia é essa. Só que eu precisava que uma delas ficasse cinza. E aí eu comprei 3 pares, então. E aí eu pintei com esmalte cinza
E o caroço eu botei com preto, né, porque realmente a coisa fica preta quando a gente chega num caroço cinza, num caroço distorcido, né, que ele realmente nos desequilibra mais. Então, porque o que acontece? Qual é o objetivo nosso, né? Quando nós estamos com alguém que está muito desregulado com a emoção, então o cinza dele está a todo vapor e o verde não tem eco, às vezes a pessoa nem vê, só está lá, né, totalmente desnorteada por aquilo ali. O nosso trabalho como terapeutas é ajudá-los a compreender essa situação e inverter, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou silenciar o abacate cinza e vou deixar o verde ativo. Não quer dizer, porque uma vez até me perguntaram por que era um abacate, não podia ser um ovo. Eu disse, até pode, mas logo em seguida eu digo, não dá, porque mesmo o ovo cozido 10 minutos dá para mastigar a gema. E o caroço do abacate, nossa crença nuclear, não dá para a gente mastigar, porque ela é mais rígida mesmo. Mas uma colega, a Vânia, do Paraná, uma vez me disse, não, mas tu sabes que o caroço do abacate dá para escrever, por exemplo, em roupa de criança, tu coloca o nome para não perder na escola, porque a tinta desbota, mas ela não some. Então esse é o nosso objetivo. Como é que nós vamos ajudar os nossos pacientes a terem as suas crenças cinzas mais desbotadas, sem tanto alarde, né? E as suas crenças verdes mais saudáveis para agirem melhor. E aí um e-mail, que existe a Academia de Terapia Cognitiva, a ACT, que nós somos mais de 1.000 terapeutas no mundo. E aí o que acontece? Ali várias pessoas pedem dicas, tiram dúvidas, o Robert Leahy mesmo manda muitos e-mails por ali, Aaron Beck, Judith Beck, né? Vários terapeutas importantes e muito competentes. E aí a Judith Beck mandou um para a gente, para nós prestarmos atenção, acho que foi 2015, 14, na Díade Cognitiva, que é o que nós precisamos ter agora com o nosso paciente. O nosso paciente precisa entender que ele tem as suas cognições, as suas emoções, os seus comportamentos, e as pessoas com quem ele se relaciona também têm os seus pensamentos, as suas emoções e os seus comportamentos. Então, com isso, que ela dá um exemplo da mãe com uma filha adolescente. Então, aqui é a mesma coisa, o nosso paciente vai entender que ele tem uma dupla cinza e verde, né? O familiar dele, que não está seguindo as coisas como ele acha que deveria estar seguindo, também tem um cinza e verde. E se a gente olhar, nunca podendo esquecer, que nós também vamos ter o nosso cinza e verde. O cinza ficou no meu colo, porque eu não tenho mãos, lógico, né, para pegar 3 pares. Mas só para vocês entenderem, né, que isso está direto em nós. Então, como é que a gente fala isso para um paciente? Que é o que aquele produtor de televisão disse, as pessoas jogaram água sanitária na minha casa quando eu testei positivo. Por quê? Porque elas estão em pânico, estão apavoradas, mas elas não deveriam ter feito assim. Então, o que ele acredita que elas poderiam ter feito verdemente? Então, isso que a gente vai construir com os nossos pacientes de uma forma mais saudável, né? Como fazer isso? Né, como reestruturar. Então, no capítulo que vocês receberam do livro, tem as 6 etapas da técnica Pense Saudável, que agora eu vou colocar também um pôster aqui atrás para vocês verem a técnica. Esse lado aqui, né, é a técnica Pense Saudável e Sinta a Diferença, que tem o abacate cinza, o verde, etapa 1 e 2, que são pensamentos mais a emoção, né, dá um comportamento no cinza, e a verde é aceite a situação e a emoção. Então, o primeiro passo é a aceitação, realmente é importantíssimo. A partir da aceitação, eu consigo sair de uma preocupação improdutiva ou de estar paralisada por alguma coisa para fazer algo. Então, eu somo a aceitação da situação e emoção com um pensamento saudável, eu vou agir diferente, que é a etapa 2. Só que a etapa 3 é quando a emoção está em desequilíbrio e aciona tudo de novo, ou experiências do passado. Então, pessoas que já passaram por momentos muito difíceis estarão acionando isso tudo de novo. E elas vão ir para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E aí entra a tomada de decisão da técnica, que são as etapas 4 e 5.
onde a etapa 4 são as desvantagens de ficar no abacate cinza, e a etapa 5 são as vantagens de ficar no abacate verde. Agora, como tudo na TCC tem um resumo, tem a etapa 6, que é a última etapa da técnica, onde tem 2 perguntas. O que é que você diria para um amigo pensar e fazer? E como é que ele se sentiria? Porque essa é a valorização da TCC, não é simplesmente reestruturar pensamentos. Eu preciso reestruturar pensamentos, eu preciso fazer planos de ação, eu preciso dar tarefas, eu preciso escrever, né, cartões de enfrentamento em bloquinhos, porque eles têm o bloquinho para escrever os cartões de enfrentamento, tem os cartõezinhos mesmo, né, para colocar no seu bolso, na sua carteira. E aí, junto com tudo isso também, e a outra pergunta, desculpa, é, se o meu objetivo aí pode ser qualquer objetivo, o que é melhor pensar e fazer agora? Então, isso é muito importante, é a tomada de decisão, é estarmos atentos a isso e como nós estamos fazendo, né? E os pacientes pediam muito que tivesse algo na palma da mão, foi daí que surgiu a ideia de fazer o aplicativo, né, que é o Pense Saudável, que é o aplicativo, né, que tem os tipos, né, do aplicativo, e aqui tem 24 exemplos, né, de vários assuntos, né, então, porque eles pediam algo para ter na palma da mão. E independente da pessoa ter o aplicativo ou não, eu sempre sugiro que a pessoa invista realmente em coisas concretas, né? A caixa de primeiros socorros da Judith Beck é muito, muito legal de fazer, e aí dá para fazer com o cofrinho, com caixinhas, né? E aí, junto com tudo isso, nós vemos trabalhando, como eu falei aqui, da equipe que eu trabalho, que eu tenho uma enorme honra, adoro trabalhar, faz muito bem. Nós estamos mantendo as nossas reuniões e tudo para também ajudar a nossa saúde mental nesse momento. E aí nós começamos a fazer esse treinamento, né, oferecer com DBT e TCC, e junto com isso uma colega chamada Lícia Maria Henrique da Mota, que ela é da Sociedade Brasileira de Reumatologia, que a Cecília e eu ministramos um curso num pré-congresso sobre a dor, né, o manejo da dor no paciente reumatológico através da TCC, e ela nos pediu que nós fizéssemos vídeos para ela enviar para pacientes e para profissionais de saúde. Foi daí que então vieram esses vídeos, né, onde nós estamos colocando junto assuntos da DBT e da TCC, onde lá em cima tem o livro da Marsha Linehan, né, e do ladinho tem a caixinha, que é como se fosse a caixinha para a vida valiosa, porque a Marsha Linehan pergunta, né, o que eu posso, pede para que o paciente pergunte, o que eu posso fazer agora para construir uma vida valiosa, uma vida que vale a pena ser vivida? Não vai ser ficar o tempo todo apavorado, vai ser o que eu posso fazer apesar desse pavor todo, né? E aí tem ali um cofre, que é lá do consultório, né, que eu coloco, eu mando também o print para os pacientes para estarem em mindfulness, atenção plena ao presente, não é meditação formal, mas é estar em mindfulness no seu dia a dia, nas suas atividades. E aí aqui, normalmente eu gravo os vídeos com alguma coisa, então aqui mesmo, no de cima, aqui do meio, tolerância ao mal-estar com aceitação radical, e aí eu coloquei a segunda etapa da técnica, pense saudável e sinta a diferença, ali também a habilidade de mindfulness, chamado o efeito cafeteira, para ajuda o paciente a estar na sua atividade, né, que ele não possa sentir as emoções, absolutamente, isso deve ser validado, mas o que eu posso fazer? Eu vou me sentir melhor depois do que se eu ficar paralisado. Aqui teve uma de tênis e frescobol, ligado ao Dear Man, que é para melhorar a efetividade interpessoal com a assertividade, né? Então, eu fiz questão de começar a aula sem ter nada visual, né? E continuar, não quero também deixá-los totalmente soterrados ou muito estimulados com muitas imagens e com muito material que eu trouxe, mas esse é um dos nossos papéis, porque a psicoeducação fica mais fácil quando nós usamos coisas concretas. A reestruturação cognitiva fica mais fácil quando nós usamos técnicas alternativas, o que quer que seja. Acalme-se mesmo, o Bernard Ranger tem 2 vídeos sobre o acalme-se.
porque e ele é um material, uma estratégia que pode ser aplicada a qualquer emoção, não só a ansiedade. Então, a raiva, ao medo, a própria depressão. Então, fazer print, enviar para os pacientes, olha, faça isso e tal, vamos lá. Se eles não fizerem a tarefa de casa, faz na sessão, vamos fazer, lembra, pede notícias, monitora. Por isso que algumas pessoas dizem que o terapeuta cognitivo comportamental, em geral, ele tem uma atividade mais estressante comparada com outras linhas de terapia, porque realmente é totalmente colaborativa, não é à toa, né? É uma terapia que ela é caracterizada por ser colaborativa. Então, nós temos que arregaçar as mangas e entrar no trabalho e fazer e ajudar e ver. Semana passada, uma paciente estava muito incomodada que ela é de um tribunal e o ministro com quem ela trabalha pediu uma reunião de 40 pessoas e aí uma colega falou uma questão de saúde dela, que ela não estava bem, uma questão cardiológica, e ele disse, não, bola para frente, vamos lá, isso aqui não é uma reunião de trabalho, mas bola para frente. Então ela disse que ele não deu importância para aquilo que ela falou, mas ao mesmo tempo ela ficou, né, depois com isso ruminando, com preocupações improdutivas, daí ela, minha paciente, não conseguiu fazer o que ela tinha que fazer, porque ela ficou lá, e aí a gente brincou, tu vai ficar no módulo fulana, tu, né, ou tu vai ser, naquele momento tem que ser o módulo, ministro fulano de tal, tu tem que focar, volta, ele não sabia o que fazer com o que a colega falou, então vamos lá, né, ele não sabia lidar provavelmente com o assunto, com a dificuldade, então é isso que nós vamos fazendo, né, como realmente ajudar o nosso paciente a superar nesse momento difícil. Então, o que eu tinha pensado é mais ou menos isso, porque também, né, para abrir o espaço para as pessoas fazerem perguntas, né, então, no momento eu imagino que seria mais ou menos por aqui, a não ser que vocês tenham alguma pergunta específica sobre alguma coisa até do capítulo, ou mesmo da prática hoje em dia, né? Oi, Lia. Oi, Camila. Foi sensacional sua fala, nossa. Fiquei bem encantada com tua criatividade. Queria, antes de tudo, pontuar isso. Enfim, me sentindo péssima por só ter uma imagem de um abacate e por, às vezes, desenhar uma árvore. Pede para o paciente. Meu Deus. Não. E eu preciso ir atrás de algum, enfim, de algo um pouco mais lúdico, pelo menos. Mas foi muito legal. Vou com certeza adotar. No consultório, adorei suas dicas. Eu vou convidar a Laila. Sim. Certo? Para estar interagindo aqui com a gente. Uhum. Obrigada pela tua fala maravilhosa. Eu que agradeço. Obrigada por estar aqui com a gente também, Laila. Obrigada a você. Antes de abrir a fala para você, algumas coisas que eu achei legal. E também dizer para o pessoal, gente, se vocês quiserem interagir, entrar aqui ao vivo, vou colocar o link em cima do vídeo, tá? E aí vocês solicitam acesso e aí podem estar interagindo aqui com a gente. Quem quiser interagir também mandando dúvidas agora pelo chat, eu peço que quem já tenha tentado tirar alguma dúvida, enviado alguma pergunta, coloque novamente para que a gente possa estar pontuando. Achei muito legal a dica do aplicativo, Lia. Algumas pessoas já perguntaram aqui como baixar, a gente orientou na loja de aplicativos. A tua criatividade é fantástica, né? Maravilhosa. Queria te elogiar por isso. Achei bem importante a tua fala, né? De trazer a tolerância ao mal-estar, porque ele é inevitável nesse momento. Não tem como a gente consegui-lo. Então, não tem reestruturação cognitiva, muitas vezes não tem o que se faça, a gente vai ter que acolher, abraçar, isso e uma vida valorativa, né? Então, exatamente. Estabelecer aí, viver uma vida que vale a pena ser vivida mesmo no meio disso tudo que está acontecendo. É legal de você pontuar. Então, o que a gente pode fazer apesar disso tudo? Para os nossos pacientes mesmo, a questão de, enfim, estruturando porque de fato muitas pessoas não estão no grupo de risco ou não estão tão vulneráveis em termos financeiros e ainda assim estão, né, catastrofizando, mas não vou falar tudo, senão não vou dar espaço para a Laila.
Mas eu estou gostando de ouvir, Camila. Fale, está muito bom. Vou aqui me recolher um pouquinho e vou dar espaço para a Laila. Pessoal, vou colocar o link aqui para quem quiser entrar ao vivo com a gente. E vou também estar abrindo para os... Vou colocar os comentários aqui para a gente estar respondendo após a fala de Laila. Combinado? Lia, que prazer. Eu sou sua fã. Inclusive, no congresso, no ano passado, lá em Fortaleza, fui falar com você, porque o modelo do abacate, para mim, é sensacional. É engraçado você contando a trajetória de como foi, né? Porque exatamente para mim a ideia do rígido, do caroço, do maleável, né? Do que pode transformar ali com a polpa, mas ao mesmo tempo também que não está totalmente visível, né? A casquinha, enfim, todas essas coisas me fazem sempre usar. Não, eu sou mais do time de Camila, não tenho essa habilidade toda, mas peguei já algumas dicas. O visual, mas eu acho que até sem o visual eles conseguem entender bem, né? Sim, e lembram, né, quando eles estão em outra situação, puxa, em qual abacate eu estou, no cinza ou no verde? Né? Se eu quero ficar no cinza, o que eu vou ficar fazendo? E se eu quero ir para o verde, o que é importante fazer, pensar, né? E como é que eu vou me sentir? Porque a gente sempre aciona pede para raciocinar com a emoção. Né? O cinza é a emoção muito ruim, e o verde é uma possibilidade de regulação emocional, né? Então isso é muito importante. E aí o que eu achei bem interessante na tua fala, né, que me chamou muita atenção, e eu penso que tem a ver com um trabalho que a gente está desenvolvendo agora, é a ideia do normalizar, naturalizar essas sensações desagradáveis, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente buscar dar ênfase ao positivo, né? O que existe de positivo, porque às vezes a gente também fica tão restrito, tão naquele filtro negativo, até porque a mídia, de alguma forma, instiga isso. A própria preocupação, inclusive a preocupação positiva, né? De estar ali se prevenindo, que a gente esquece de focar no positivo, de ver as ações. Então, aproveito para parabenizar a Camila, né? Quantas vezes a gente para, assim, para, enfim, oferecer um serviço legal, oferecer profissionais de renome. Então, várias ações boas que estão acontecendo. E aí, o que aconteceu? Nesse meio da pandemia, né, pensando um pouco como é que a gente poderia contribuir, Leonardo Machado, que é um psiquiatra aqui de Recife, que trabalha muito nessa área de bem-estar, de felicidade, da psiquiatria e da psicologia positiva. A gente montou um treinamento gratuito que está sendo oferecido por uma plataforma aqui da Universidade Federal de Pernambuco, uma plataforma toda voltada para essa questão da pandemia, dos teleatendimentos. E o que é que a gente fez? A gente juntou princípios da terapia cognitivo-comportamental com princípios também da psiquiatria e psicologia positiva. E aí a ideia foi justamente essa, oferecer não só ferramentas, sim, porque algumas vezes a gente usa a psicoeducação para normalizar, a reestruturação, porque algumas vezes há, de fato, uma coisa do filtro negativo mesmo, né? De não conseguir ver que existem casos, como você mencionou, de recuperação, casos de pessoas que passam por isso e que aprendem muitas coisas, né? E aí a gente agregou nisso a ideia também desses princípios da psicologia positiva, tentando ver como também dar um enfoque a algumas outras questões, né? Então, o engajamento social, a ideia do trabalho, e aí me chamou muita atenção na tua fala, da aceitação. Então, eu não sei o que você vê na sua prática, mas eu tenho percebido que as pessoas que estão lidando nesse momento com uma aceitação da situação, ainda que não estejam satisfeitas, mas me parece até que elas estão conseguindo ter bons momentos. Assim. Sim. E no protocolo que nós usamos, o manual, né, que é da terapia comportamental dialética da Marsha Linehan, uma das fichas de tolerância ao mal-estar é redirecionando a mente. E ela chama a atenção disso, que está ligada com a aceitação radical. E aceitar radical, ela diz, aceita na mente, aceita no coração e aceita no corpo. E aí tu consegues te acalmar e fazer algo.
Porque enquanto tu não aceitas, tu não fazes outra coisa. Então ela usa uma seta, tu pode continuar nessa via apavorante, que realmente tem muitas pessoas, né, catastrofizando, é catastrofizável totalmente, né? Mas nós não podemos só catastrofizar, então eu posso redirecionar, não preciso continuar indo para lá, eu posso ver o que eu posso fazer diferente, o que eu posso oferecer para as pessoas, como é que eu vou me cuidar da melhor forma, quais são alternativas, aprender com os outros, as pessoas têm tido criatividade fantástica, mas só com a aceitação é que a pessoa, quer dizer, tem que ser total, né? Não é concordar, ninguém está concordando, quem que concordaria com essa situação ou achar bacana estar com esse risco todo, né? Então essas linhas todas vão se beneficiando, né? É essa colcha realmente que vai usando, né? E essa vai também para essa linha do Aaron Beck, mais a questão agora da psicologia positiva, não o foco tanto no negativo, no distorcido, né? No difícil. E aí eu lembro que quando a gente pensou no treinamento, uma ideia era essa, né? De como realmente tentar enfatizar nesses aspectos, porque agora não é a distorção, né? Existe também a distorção, mas quando a gente estava montando a ideia era pensar nisso. A maioria das pessoas não está distorcendo, elas precisam realmente aprender a aceitar uma realidade difícil, tentar puxar o que tem de positivo, e uma das coisas que a gente focou muito era a questão também dos comportamentos, no sentido de, vamos buscar uma preocupação produtiva, né? Então, eu não tenho como controlar o que está lá fora, mas eu posso tornar o ambiente da minha casa um pouco mais agradável, eu posso tentar fazer uma atividade física dentro do que eu tenho, e aí a gente trazer isso, porque na TCC, se a gente bate só na reestruturação, fica aquela situação de que neste momento vai ser difícil, né? A gente vai ter que tentar trazer esse enfoque do positivo, né? Que existe. Mas é a reestruturação cognitiva para fazer diferente, né? Então, a técnica que eu acabei tendo o nome, porque no início ela era o contínuo de uns abacates, que não deu para ficar com esse nome naturalmente. Depois ela passou a ser tomada de decisão em qualidade de vida, na época do mestrado. E aí, para o doutorado, é que ela teve esse nome, pense saudável e sinta a diferença, que esse é o objetivo, né? Então, quando eu penso de uma forma mais saudável, eu me sinto melhor, eu tenho condições de agir diferente. Eu vou ter aquela questão da insanidade, é tu querer chegar num local diferente fazendo a mesma coisa, né? Então, a gente precisa desses recursos todos. E aí tu vais associando, e agora a mudança da cognição é importante, porque, como nós falamos, as pessoas que não têm comorbidade nenhuma, muitas vezes estão tendo muito mais distorções cognitivas catastróficas do que a pessoa que tem. Os idosos, alguns estão tendo muita dificuldade e outros estão sendo super resilientes, né? Então, como ajudar? Vai embaixo do prédio, olha pela janela, passa de carro, faz um drive-thru familiar, né? Então, quais são as alternativas para se sentir bem nesse momento? Para se sentir menos mal, talvez, né? Mas porque nem sempre a pessoa vai se sentir bem, mas esse é o nosso objetivo, sentir bem dentro do possível. Dentro do possível. E aí eu entendo quando você fala que a ideia de reestruturação aí, e aí foi o que eu achei bem bacana, porque eu acho que entra muito nessa coisa da forma como eu estava entendendo, que não é reestruturar no sentido de florear, é reestruturar no sentido de mudança de foco, né? Sim. Então, vamos usar o foco da criatividade, vamos usar o foco da flexibilidade, da adaptação. Sim. E aí, sim, acaba gerando uma reestruturação que acarreta na mudança da emoção, do comportamento. Sim, sem dúvida. E a pessoa chamar a sua própria atenção, né? Porque a pessoa que está lá, essa paciente que estava 24 horas do dia em função, o tempo que ela estava acordada era vendo o noticiário, ela não percebeu que aquilo era não saudável. Sim. Então, tive que chamar a atenção. Peraí, isso realmente é um abacate verde? Tu tem que te proteger, tem que ter notícias, mas será que não passou do limite, tá no cinza demais? Então, o que eu uso no Sul, a gente usa uma expressão, né? A pessoa chegou de mala e cuia na tua casa, tu abre o olho porque ela chegou para ficar muito tempo, né? Então, aqui eu sempre digo ali no abacate, né? A questão de
ele tem a opção de ficar de mala e cuia no cinza e dar um pulinho no verde. Mas o nosso trabalho é como é que a pessoa vai dar um pulo no cinza, porque não tem jeito de não ir para lá, mas passar mais parte do tempo no verde. E muitas vezes as pessoas que nos procuram dizem, mas eu não quero mais sentir ansiedade, eu não quero mais sentir medo, eu não quero mais sentir nada. É impossível, né? Só que como que a gente vai tirar da melhor forma? Qual esse proveito? Uma pessoa ansiosa, em geral, ela é muito responsável, séria, dá para contar com ela, né? Só que quando o tempero sobe, ela se desnorteia. Então ajudar a ter esse foco, atenção plena ao presente, validação, aceitação, e aí a psicologia, a psiquiatria positiva vão muito por aí também, né? Então é um conjunto de formas de ajudar os nossos pacientes. E aí eu achei bem interessante quando você vai ali, né? Aí quais são as desvantagens do abacate cinza? Quais são as vantagens do verde? E aí é interessante porque é um processo de escolha, né? E de tomada de consciência, que eu acho que é interessante. Ok, sim, eu estou aqui neste momento, tá difícil, talvez eu consiga atenuar, mas eu posso permanecer aqui, ou eu posso ir ali, dar uma chegadinha no verde para ver como é que se não está mais confortável. Exatamente. Mas dá também uma autonomia para o paciente, né? De, ok, talvez hoje eu queira ficar só aqui no cinza remoendo um pouco. Com certeza. Butler e Hope, eu não lembro o nome do livro agora, mas eles chamam a atenção para isso, né? Que nós, como terapeutas, nós temos uma tarefa, né, de ensinar o nosso paciente que como tu tens mais de uma forma de ver uma mesma situação, a questão é uma questão de escolha mesmo. Tu pode continuar vendo aquela situação como a mais cinza possível e tu pode ver aquela situação como algo verde. Tu não precisa ficar com 50 mil tons de cinza, né? Mas tu pode ficar com alguns tons de verde, menos tons de cinza, e aí tu vai chamando a atenção do paciente e ele vai percebendo, e ele vê quando o outro tá, né? Por isso as castanholas, ele começa a ver, opa, peraí, aquela pessoa está agindo daquela forma porque ela está no abacate cinza dela, não é nada comigo, não. E se for algo comigo, por isso o Dear Man aqui, né? Como Sim. Então conversar com essa pessoa sobre algo que eu não gostei, ou fazer um pedido sobre alguma mudança, né? Então é isso que a gente vai usando esse cruzamento e esse auxílio mesmo, né? De outras abordagens. A DBT é super estruturado também, né? Com trilhões de fichas, não dá para trabalhar todas as fichas com os pacientes, mas tem algumas muito úteis, né? Então, e aí, também me parece que essa questão das castanholas, do Dear Man, também acaba ajudando muito para esse momento de isolamento, quando as pessoas estão muito em contato com outras, né? Então, ali as famílias estão muito juntas, né? Ou as pessoas com quem você está no isolamento, e isso é complicado, porque se ele chega para a gente para dizer assim, olha, eu tive um dia difícil, ou não estou bem, a minha ansiedade está lá em cima, e a gente trata o nosso paciente, mas é super importante essa conscientização de que, olha, tá difícil para você, mas tá para todo mundo. Então, será que não foi o dia difícil do teu pai, do teu marido? Né? Com certeza. E o Robert Leahy, nessa última reportagem, ele ainda diz assim que dependendo da situação de atrito familiar, né? Então tem famílias que estão em muito atrito até por posições muito diferentes frentes ao isolamento, né? E aí ele diz, se tiver com a emoção muito desregulada, trata a outra pessoa como se ela fosse uma desconhecida. Tu não vai sair xingando um desconhecido assim do nada. Né? Então ele sugere, olha, faz de conta que ela é uma pessoa desconhecida. Então, tipo, sai da emoção, volta, dá uma ré, né? E aí volta para a atividade. Olha só, o que pode estar acontecendo, né? Aqui para Patrícia Vale, quando ela pergunta, existem pessoas com grande desregulação, as quais as técnicas mais objetivas não têm tanta eficácia. Muitas vezes o que acontece nesses casos, ela usa uma técnica, mas ela volta
para o problema pelo nível de desregulação emocional. Então, aí entram técnicas de tolerância ao mal-estar e aceitação radical. Enquanto ela não aceitar radicalmente, eu ouço com uma certa frequência, até de uma paciente com transtorno obsessivo-compulsivo grave, que estava muito bem obrigada, e agora deu uma desregulada total, e eu disse para ela, eu a atendi em 2007, há 13 anos atrás, e eu disse, eu não estou entendendo, em 2007 tu fazia seus cartões de enfrentamento, nós fizemos a reestruturação cognitiva, tu conseguiste estabelecer uma rotina, tu alcançaste teus objetivos, o que está acontecendo agora? Né? O ponto inicial é aceitar, porque ela não consegue aceitar essa questão de estar dentro de casa, de ter que estudar dentro de casa, de não fazer mais o que ela vai fazer dentro de casa. Eu disse, o primeiro ponto é a aceitação, que é a etapa 2 da técnica, começa com a aceitação. Né? E ela disse, eu não consegui mesmo. Então, é essa questão do redirecionamento. Então, muitas vezes o que acontece é que a pessoa não consegue ver da etapa 4 e 5, né, as desvantagens de deixar essa desregulação emocional em ebulição e quais são as vantagens de tirar o foco naquele momento, usar o acalme-se, usar atenção plena ao presente, qualquer uma também de mindfulness, volta para ali e depois retoma. Não sei se eu respondi a pergunta da Patrícia. E aí, só acrescentando, Lia, para trazer um exemplo bem concreto, eu atendo uma paciente que ela tem um transtorno bipolar bem grave, mas ela vinha bem organizada. E aí eu fiquei com um pouco de receio agora, nesse momento, né, de como é que ela ia reagir. E ela já estava quinzenal, porque já estava bem organizada, e seguiu quinzenal, e na última sessão que a gente teve, foi uma coisa que me chamou muita atenção. Ela tem um nível socioeconômico bem alto, então ela contava com a ajuda de vários funcionários. E ela estava muito satisfeita, mas não uma coisa... ela não estava eufórica, né? Ela não tinha ali passado da medida, mas do quanto ela tinha ficado sem qualquer funcionário, está grávida, tem uma criança pequena, enfim. E ela estava se sentindo muito capaz. Ótimo. Lógico que ela estava ciente das limitações, né? Então, olha, lá minha casa não está perfeitamente organizada. Tem hora que o almoço não sai no horário, ou tem hora que a gente come ali qualquer coisa. Mas ela estava percebendo o quanto ela era capaz de dar conta da educação da filha dela, inclusive bem satisfeita por entender que a filha tinha tido muitos avanços nesse momento mais presente, né? Fantástico. Uhum. E que ela estava percebendo, estava descobrindo coisas na casa dela, eletrodomésticos que ela não conhecia. Então, ela estava bem satisfeita, né? E aí a gente percebe o quanto, quando a pessoa canaliza, e aí estava muito claro para mim que ela não estava tentando replicar o modelo que era antes, ela estava bem na flexibilidade de aceitar que o momento não era aquele e que ela ia ter que lidar com outras estratégias. E sabe quando a gente termina uma sessão assim, bem gratificada de perceber o quão legal também algumas pessoas estão conseguindo, né? Então, veja que resgate com a casa, com a filha. Com a família, com certeza. E aí uma outra coisa, depois que tu começaste a falar, Laila, da Patrícia ainda, porque tem uma outra questão também. Quando se fala numa grande desregulação emocional, né, que a pessoa não consegue que técnicas mais básicas, digamos assim, sejam úteis, mas às vezes nós precisamos ver as crenças do paciente, às vezes até a crença do próprio terapeuta, que tem muito paciente que diz, eu acho que o problema é muito mais profundo, a questão é muito mais complicada, isso aqui não vai me ajudar, e aí a gente diz quais são as desvantagens de não colocar em prática coisas que possam ser úteis, que são comprovadamente eficazes, e quais são as vantagens de tentar. Então, tenta e depois me fala se não vai dar certo. É difícil? Sim, porque às vezes os pacientes para a gente, nossa, mas eu não vou conseguir isso, falando aqui é fácil, mas depois eu não consigo, mas eu nunca disse que era fácil, eu sempre digo que é difícil, né? Mas como a Marsha Linehan também diz, a prática, né, ela vai produzir maestria, então é fazer e não dá para
treinar só quando está tudo já à beira de um ataque de nervos, né? Tem que ser um treino diário, constante, e aí a pessoa, por isso as mini aulas, por isso esses vídeos, né, que nós até acabamos fazendo um canal lá para realmente divulgar, para ajudar as pessoas, né? Então é olhar, é como eu faço, tenta, e exatamente, a prática produz maestria. E entender que coisas simples podem ajudar questões muito complexas. Então, às vezes, nós checarmos isso. A Judith Beck, que diz que tem coisas, tem algumas crenças condicionais que atrapalham o envolvimento da pessoa, o comprometimento da pessoa no seu treinamento, no seu tratamento, né? E ela diz que uma delas é, tá, e se eu melhorar, como é que vai ficar a minha vida? E se eu melhorar e não conseguir manter a melhora, né? E o que eu vou fazer? Então, muitas vezes, isso pode dificultar a melhora, porque a pessoa fica insegura, tem medo, eu não sei como é que é ficar bem. Tem pessoas que não sabem ficar bem, elas estão mal há tanto tempo e elas estranham, né? Ou acham que ninguém pode... Tem um terapeuta que até falou, ele nunca riu tanto quanto ele tem rido com os pacientes agora fazendo os atendimentos online, porque tem coisas que são muito engraçadas, né? E a gente pode rir, apesar de toda a dificuldade. É importante. Lia Luft mesmo diz, nem o amor resiste à falta de humor. Então não dá mesmo, né? Não dá. Imagina a pandemia sem humor nenhum. Não tem condições. E aí eu acho interessante a gente pontuar, né, o quanto às vezes eles também ficam presos. Lia, eu vou pegar um pedaço da tua fala um pouquinho atrás, de que, por exemplo, às vezes o paciente ansioso, acho que foi esse o exemplo que tu usaste, ele consegue muita coisa com aquele excesso de preparação, ele consegue muita coisa com o excesso de disciplina, é aquela coisa que você estava falando do tempero a mais. Então, é uma crença disfuncional que rende muitas coisas positivas. E aí eu acho que às vezes também é um pouco difícil para eles entender que não é para partir para o extremo oposto, o extremo do descaso, da irresponsabilidade, né? É aquela coisa, olha, essa crença disfuncional te rendeu muitas coisas boas, mas tu precisa ficar atento, porque também é o que está te rendendo a ansiedade, é também, às vezes, o que está te paralisando e fazendo com que a tua crença se reforce, né? Se autoconfirme, enfim. Então, eu acho que isso é bem interessante, porque às vezes é o que trava também, né? Sim, e compreender. E agora, nessa outra pergunta, né, os pacientes possuem tanta dificuldade em identificar as emoções, e como podemos ajudá-los na identificação? Então, eu particularmente, né, e nós todos, os terapeutas em geral, nós perguntamos, como é que tu estás te sentindo? E o paciente responde, eu não consigo fazer nada. Então, eu pergunto uma emoção, ele responde uma cognição. Então, isso faz parte da psicoeducação. E assim, durante a minha fala, eu falei do termômetro que vem no baralho das emoções do Renato e da Marina Caminha, e ali tem vários baralhozinhos. É que quando eu apresento a aula com slides, tem um slide lá sobre as emoções, que tem as emoções das meninas, e tem as emoções dos meninos, tem os termômetros, e tem a maioria delas são emoções das cognições distorcidas, e algumas emoções vistas como saudáveis, né? Então isso ajuda. Quando as pessoas têm muita dificuldade de compreender, de identificar qual é a sua emoção, eu pego o baralho e digo, olha, escolha, veja qual que parece mais, e peço para ele fazer um printzinho, mas também escolha qual é uma emoção, qual é o seu objetivo, né, de ter uma emoção saudável, e também fotografar o termômetro, para ele entender isso, né, e porque é realmente difícil, muito frequentemente, o que tu estás pensando? Ah, eu estou triste. É um pensamento, eu estou triste, mas ele está referindo a uma emoção, né? Então, tudo isso faz parte da psicoeducação. E quando as emoções se desregulam, é mais difícil das pessoas manterem a saúde, lógico, né? A saúde mental, o equilíbrio. E aí é o desafio. Então, é a prática, essas questões lúdicas, né? Eu não atendo crianças, mas eu uso o baralho das emoções. Eu acho que o primeiro é de 2007, agora eu nem lembro. Eu tenho o primeiro ainda lá
de trás, né? Mas vem com as cartinhas e aí vai escolhendo. E o Aaron Beck, muitas vezes, ele dá coisas opostas. Então, por exemplo, a pessoa não consegue saber o que ela está sentindo, nem o que ela está pensando, e ele diz, espera aí, se alguém tiver triste, então eu estou sentindo tristeza e eu estou pensando, poxa, que bacana, eu consegui fazer tudo. Então ele dá exemplos opostos para a pessoa entender que realmente não. Se eu estou triste é porque eu não consegui fazer alguma coisa, ou se eu estou triste é porque alguém fez alguma coisa que eu fiquei chateada, né? Então a gente vai ajudando, esse é o nosso papel de realmente ensinar o nosso paciente que ele se torne o seu próprio terapeuta. Então, essas habilidades cognitivo-comportamentais que nós disponibilizamos, que nós ajudamos, é para ele poder usar isso. Essa paciente mesmo que eu tinha atendido em 2007, volta agora em 2020. Foram 13 anos que ela conseguiu ir bem, é que agora pegou uma coisa, né, que já deixou, mas assim, para mim ficou clara na mensagem que ela falou que ela não está conseguindo aceitar o fato de estar em casa. Então, né, tudo vai ficar prejudicado, digamos assim. Então, vamos rever isso. E sabe que essa coisa do baralho eu também sempre uso. Eu acho, dentre todos os recursos, eu acho esse um recurso que visualmente ajuda muito. E aí eu uso também logo no início, e foi uma das coisas que eu senti muita falta para as pessoas que iniciaram agora, né, nesse momento de pandemia, essa coisa de não poder manejar com as cartinhas, porque eu acho que até o próprio manejo, alguns vão lá e tiram foto, porque esse reconhecimento emocional, né? E muitas vezes eu percebo que não há, principalmente com as emoções que são ali aquelas emoções desagradáveis, né? Ah, eu me senti mal. Mas o que é esse mal, né? É tristeza. E aí, às vezes, acaba uma reação de raiva, de irritação, quando, na verdade, ali é uma tristeza, é um luto, é uma dificuldade em decorrência daquele momento. Então, esse trabalho, né, de refinar as emoções ajuda muito, né? Quando eles entendem, até a colocar isso em comportamentos mais funcionais mesmo, né? Exatamente, exatamente. É o segredo. Na verdade, eu acho que eu não entendi. Mas o que eu uso, as ferramentas que eu uso, então, por exemplo, hoje eu não tenho como estar com os meus pacientes com todos esses recursos. Quando eles estão na minha sala, está tudo ali. Né? Tá a minha cafeteira, que eu faço mindfulness, né? A ficha M4 e M5 de mindfulness, do treinamento de habilidades da terapia comportamental dialética, e esses recursos. Então, eu particularmente, eu fico numa posição da minha sala, onde o meu paciente vê os recursos e dependendo do que ele me traz, porque fica mais estreita, digamos assim, né, o que ele enxerga, porque eu não tenho aquela lente que veria todo o consultório, mas eu tenho um pôster desse aqui, desse atrás de mim, né, e eu no consultório, mesmo online, eu levanto, eu vou lá, eu mostro, então eu uso as mesmas ferramentas, só que eu envio muitos áudios, muitos prints, e agora os vídeos, né, para eles favoritarem, ouvirem novamente, verem de novo. Então, ele acaba tendo esses recursos ou concretos ou realmente por fotos, mas eu alimento muito com fotos, para eles olharem aquilo ali, né, dos exercícios e do que quer que seja, né, das imagens, mas eu não sei se eu respondi essa questão. Eu acho que talvez aqui a pessoa também está se referindo a situações em que o atendimento é pontual. Acho que um plantão psicológico, pessoas que não estão em processo de terapia. Eu entendi um pouco isso, Lia. Não sei se... Eu uso a mesma coisa, porque assim, normalmente eu tenho esse cartãozinho pequenininho, né? E mesmo que eu não tenha, tem um artigo que eu publiquei na revista Debates em Psiquiatria, que é para medo de apresentação oral e de fazer prova oral e escrita. Então, são os abacates, né? São as 6 etapas da técnica, é um caso realmente de uma moça que ia perder a sua graduação, ela ia ser reprovada nas disciplinas, ia perder o FIES,
né? As provas começavam na segunda e eu fui chamada para ajudá-la na sexta-feira, e aí eu fiz a técnica, né? Então, isso se eu estou num atendimento, porque no consultório eu faço TCC, mas na UNB eu sou perita, eu sou psiquiatra da Junta Médica Oficial, então eu não tenho. Agora, eu não deixo de oferecer uma ferramenta se eu não puder. Assim, se eu tiver oportunidade, principalmente com os alunos que pedem trancamento de matrícula. Muitos pedem por não conseguir ir para as aulas, por não conseguir apresentar, por não conseguir estudar, ficar com medo de ser reprovado, de ser jubilado, tarará. Então, todos eles que me procuram ali para uma perícia de trancamento, eu encaminho por e-mail o artigo, né? Não tem, ou faço, pego um papel e uma caneta lá na mão e coloco, ó, desvantagens de continuar pensando só o pior de tudo, ficar só pensando o pior de mim, a meu respeito, né? Como acho que foi Roosevelt, foi a esposa de um presidente, ela dizia, ninguém consegue diminuí-lo sem o seu consentimento. E realmente, se eu estiver pensando tão mal de mim, eu mesma já me diminuo. Se a pessoa pensar mal a meu respeito, mas eu refletir e ver que eu tenho qualidades e atitudes, ninguém, né? Eu consigo ficar mais firme. Então, coisas assim, pegar papel e caneta e escrever. E muitas vezes a gente faz reestruturação cognitiva com imagens, quando as coisas são... Tu tem 5 minutos para fazer alguma coisa com alguém, ou alguém que não é tão letrado, ou não gosta de escrever, eu uso muito imagem, né? A oncologia está com o pé na cova, e como é que eu vou fazer para sair do hospital, voltar a crescer meu cabelo, né? Lutar contra o meu câncer. Então, a gente tem coisas assim que dá para fazer em 5 minutos, né? Então, talvez seja por esse raciocínio, eu não tinha me dado conta. Para nós que somos profissionais de saúde, estamos na linha de frente, quais as estratégias podem ser eficazes para nos regularmos e não nos sentirmos tão profundamente congelados e ansiosos? O que é importante aqui, né? Naquela reportagem do Jair Mari, ele fala isso, né? Os profissionais de saúde têm se sentido muito desamparados, desrespeitados, hostilizados, diminuídos, né? Então, o que é muito importante? Constantemente nós estarmos entendendo a situação, essa que é a questão da aceitação radical e da validação. Então, essa é uma situação realmente caótica, potencialmente caótica, né? Então, isso é fato, só que eu tenho a opção de continuar ali, né, me sentindo congelado, ansioso, ou eu tenho a opção de olhar o que eu posso fazer naquele momento. Né? Então, a pergunta é, o que é mais provável que aconteça? É a pergunta mais calmante, né? Porque até em uma UTI, 1/3 dos pacientes vão a óbito normalmente. Então, o mais provável não é ir a óbito. Né? Então, a gente vai fazendo as reflexões, vai reestruturando, e na ansiedade também. Tem um dos vídeos que é sobre a equação da ansiedade, porque a ansiedade ela está diretamente relacionada com a dificuldade ou o perigo de uma situação e inversamente proporcional com os recursos pessoais ou os recursos do momento. Então, por pior que seja a estrutura, que não tenha EPI ou que tenha, né, coisa muito ruim, ou os profissionais à minha volta estão muito desequilibrados, peraí, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer essa equipe ficar mais coesa? Vamos melhorar essa... Né, os trabalhos todos que estão se oferecendo para equipes é para isso, para melhorar a efetividade interpessoal, para conseguir conversar melhor. Então, realmente olhando que vai acabar, porque essa é a questão. Nos traumas, em geral, eles são pontuais, um terremoto, um furacão, um tsunami, a tragédia lá da Boate Kiss, são coisas pontuais que vão trazer os danos. Aqui a gente está numa questão que não está sendo pontual, não se tem ideia exatamente o dia que vai terminar isso. Então é muito importante nós lembrarmos que vai terminar. E quanto melhor nós nos tratarmos agora durante esse momento e as pessoas próximas a nós, melhores nós vamos chegar, né, do outro lado desse rio, né, que vai ter que terminar isso, não tem como, né? Então eu olharia essas questões de estar no presente, o que eu posso fazer de melhor, mas valorizando sempre qualidades pessoais e todas as atitudes frente a essa situação.
E aí eu lembro de uma frasezinha do Larry, naquele livro de regulação emocional, que ele fala que a emoção gosta dela própria, né? Então, muitas vezes a gente está ali ansioso e a gente entra naquele modo de funcionamento ansioso, né? Então, eu estou ali na linha de frente, eu estou atendendo todas aquelas pessoas e saio dali, mas continuo naquele processamento ansioso. E aí eu continuo lembrando do que aconteceu. E aí alguém se oferece para uma conversa ou para assistir alguma outra coisa que não seja necessariamente notícia. E às vezes eu estou tão imerso, tão envolto naquela emoção que eu não consigo também me permitir sair dela. E aí Exato. São memórias do que eu vivi. Então, às vezes até a permissão para viver outras coisas. Então, Sim. Existe um momento de voltar para casa, de focar em outras situações, em tentar deixar aquilo de lado e viver aquele momento presente que não é o tempo inteiro na linha de frente. Existem outras coisas acontecendo naquele presente, né? Sem dúvida. Então, é importante... Até porque a pessoa pode ficar, o profissional fica 6 horas, por exemplo, numa UTI trabalhando, e se ele não tomar cuidado, ele vai passar o resto das horas do dia e da noite em função daquilo. E um outro profissional que fique 12 horas de plantão, por exemplo, para valer, mas que consegue, ao sair de lá, deixar lá, e aí volta para a sua vida, e, né, mesmo que seja por 12 horas, incluindo sono, né, mas ele vai ter um momento de regular, né, de realmente a amígdala relaxar um pouquinho, descansar um pouquinho, não ficar tão acionada, né? Então isso é um cuidado que a gente tem que ter, porque as pessoas estão com muitas preocupações improdutivas ou ruminando muito mesmo. Aí eu muitas vezes pergunto, poxa, mas eu não sabia que essa pessoa está contigo agora, e a paciente diz, mas ela não está aqui agora. Eu digo, bom, está, né? Porque tu está pensando nela agora, tu podia estar na tua casa aproveitando, tu está lá no trabalho já, né, chateada, não é o provável é a gente lembrar das coisas que nós não gostamos, mas eu não preciso lembrar e ficar lá, né? Malicuia, como eu falei, lembra e volta para o agora, e para não deixar o agora contaminado por essas outras coisas, né? Pois é, eu brinco com meus pacientes dizendo assim, olha, quando tu perceberes que a cadeia de pensamento começou e que está lá na frente ou que está lá em outro lugar, puxa de volta, respira e dá uma olhada no que, né, o que tu está vivendo naquele momento, porque senão uma coisa se atropela e aí você leva o hospital para casa, você leva o paciente para casa, né? E aí fica muito exaustivo mesmo, né? Porque é o tempo inteiro naquele funcionamento de alerta, né? Então, sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigada. Agradeço vocês duas, foi maravilhoso. Eu aprendi um bocado. Espero que todos os participantes tenham aprendido. Espero não, tenho certeza, porque os comentários todo mundo adorou. Acho que saímos muito mais ricos depois do encontro de hoje e ajudaremos ainda mais os nossos pacientes a atravessar esse momento tão difícil. Exatamente. Eu agradeço e parabenizo, né? Porque é uma iniciativa muito legal de vocês. Né? Serão 4 noites muito produtivas, né? Aprenderemos muito aí com os outros professores também. Eu também, Camila, muito obrigada. Lia, muito obrigada. Foi eu que agradeço. Eu que agradeço. Você tem um jeito tão doce e explica tudo numa fluidez. Olha, foi muito legal. Obrigada, viu? Foi uma excelente oportunidade. Obrigada, Camila. Eu também gostei muito de continuar, né, a noite contigo, também com a Camila. Foi ótimo. Muito obrigada.